privilégio nós estarmos aqui hoje à noite para refletirmos sobre a grandeza e o poder de Deus. Eu ando pensando muito na igreja. Eu tenho refletido alguns momentos, especialmente no quarto de escuta, nos rumos da igreja. E eu estou falando das pessoas, eu estou falando de você, eu estou falando daqueles que congregam, que fazem o corpo de Cristo. Como será a caminhada da igreja das gerações futuras em tempos cada vez mais complicados? E eu, esta semana, quero continuar refletindo sobre a igreja, em uma série de reflexões que eu tenho feito sobre a igreja. Eu quero ler Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10, mas eu vou ler só até o verso 3, porque eu vou repetir. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, a cidade era Tessalônica, o nome da esposa de um rei que homenageou a sua esposa com o nome daquela cidade. O nome dela era Tessalônica. E os crentes foram chamados de os Tessalonicenses, assim como os de Belém, belemenses. Sempre damos graças a Deus, verso 2, por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de Deus, o Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé no esforço, motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, que Deus abençoe a sua palavra nesse momento em nossos corações. Nós possamos nesta noite pensar seriamente sobre aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele ainda fará. Queridos, uma igreja relevante é uma igreja, é aquela que faz algo com excelência na comunidade onde está inserida, que é capaz de ativar, de atrair a presença, a atenção das pessoas para a presença de Deus. É uma igreja que ela é capaz de atrair a atenção das pessoas não para si mesma, não para pessoas, mas atrair a presença, a atenção das pessoas para o Deus que ela serve, para o Deus a quem nós nos dedicamos, ao Deus a quem nos consagramos. Essa igreja em Tessalônica foi fundada em 3 semanas. Você leia o capítulo de Atos 17, de 1 a 10, lá está a viagem de Paulo a Tessalônica. Diz lá Atos que em 3 sábados ele pregou na sinagoga e seguiu viagem. Mais tarde ele soube que aqueles que haviam se convertido, aqueles que haviam dito, eu quero Jesus, é isso que eu quero abandonar os ídolos, eu quero abandonar a feitiçaria, eu quero abandonar a incredulidade, permaneceram, apesar da perseguição, apesar de tudo. Tessalônica foi tão pesada que Paulo teve que fugir certa vez, mas os cristãos permaneceram. Por isso, querido, ela se tornou uma igreja relevante. Deixa eu te dizer, a nossa relação com Deus nunca deve ser superficial. A relação com Deus precisa ser profunda. Queridos, é um tempo desperdiçado quando nós seguimos um tempo da nossa fé superficial.
muitos de vocês aqui em casa, onde estiverem me vendo, é possível que estejam vivendo ou já passaram um tempo em que a fé era apenas um ritual, um fardo pesado. Mas quando ela torna-se relevante para você, ela passa a refletir o tamanho e a profundidade da tua relação com Deus. Amém? Quando a tua fé se torna relevante, quando você se sente, eu sou relevante, você entende a altura e a profundidade da tua relação com Deus, querido. Você precisa compreender isso, colocar isso no seu coração, porque se você olhar nos escritos de Jesus, ele sempre exortava seus discípulos dizendo: cuidado com a superficialidade, cuidado com a aparência. Jesus dizia várias vezes: cuidado, fujam da fachada exterior, não se assemelhem aos fariseus. Jesus dizia claramente. Mas tenha uma relação profunda com Deus, numa prática de oração, lá no teu quarto fechado, lá onde você estiver. Você é representante do Pai, você é relevante por causa da presença de Deus, você é relevante porque Deus te fez relevante, você é relevante porque estávamos mortos e fomos vivos em Jesus Cristo de Nazaré. Isso é maravilhoso, é isso que faz a diferença em nossas vidas. Por isso nós temos que ter práticas espirituais saudáveis. Até o jejum, Jesus disse: sejam discretos. Até as suas orações, tranca a porta, contanto que você tenha uma relação forte com Deus, uma relação que é capaz de transcender a tua humanidade. Uma das minhas preocupações com a igreja hoje é com as tendências que ela está tomando. Se você olhar de fora do seu contexto, você vai entender que nós hoje estamos vivendo um contexto cristão como se fosse um shopping center, onde tem igrejas de várias tendências, igrejas exclusivas e inclusivas agora. E as pessoas estão procurando a igreja onde eu me sinta bem. Queridos, isso é uma tendência muito perigosa nesse tempo presente. As teologias bíblicas estão baseadas muito em pressupostos humanos, autoajuda, prosperidade, saúde. Isso tudo faz parte, Deus promete tudo isso na palavra, mas Ele diz que essa não é a prioridade número 1, a nossa prioridade é servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus, servi-lo com alegria. Mas esta não é uma tendência que surgiu agora, essa é uma estratégia de Satanás que surgiu lá pela Idade Média, no período do Iluminismo. Os teólogos iluministas começaram a semear ideias para enfraquecer a palavra. Os cristãos passaram 2000 anos sem contato com a Bíblia, depois eles começaram a ter a Bíblia, depois as teologias vieram enfraquecendo a verdade da Bíblia. É aí que é o cerne da questão. Por exemplo, a ideia da teologia liberal. Cuidado com isso, às vezes você está seguindo um comentário liberal e você diz: mas que coisa linda, e não é, ou está publicando coisas que não é. Tenha cuidado. A teologia liberal ou alegórica, ela dizia o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Só isso confundia toda a teologia da época. Ela contém porque lá tem a palavra de Satanás. Então ela não é, ela contém. Só que ele esquece que toda a palavra de Satanás que está na Bíblia foi por permissão de Deus. Eles esqueceram que o Senhor, em todas as circunstâncias,
esteve no controle de todas as coisas, inclusive a pessoa de Satanás, está debaixo do controle de Deus. Então ela é para nós a palavra de Deus. A teologia alegórica começou a dizer, a criação não é assim. Os eventos de Jonas no ventre da baleia não foi assim. É um conto. E isso entrava nas salas de aula dos seminários, das faculdades teológicas, nas escolas dominicais, nas igrejas. E muita gente começou a pregar como que os eventos da Bíblia são só alegorias. Esquecendo de dizer que Deus é poderoso. Pode alargar o ventre de um peixe. Se ele disser só o Jonas engoliu um peixe e o peixe levou. Mesmo assim ele dizer, é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. O Deus que criou o céu, o mar e a terra, pode fazer todas as coisas. É isso que torna a Bíblia a palavra de Deus. É fé. Nós cremos nela, porque é ela que nos conduz para a vida eterna, em nome de Jesus. Ah, queridos, só olhando a Bíblia, você vai entender que todas as vezes que Satanás aparece atuando, foi por permissão de Deus. No deserto, Jesus foi levado por quem? Por Satanás? Foi levado pelo Espírito Santo. Disse, vai lá, tenta. E durante 40 dias, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, nos intervalos da merenda, Satanás estava lá dizendo, está com fome, está com fome, está com fome. Quando Satanás visitou Jó, foi por permissão de Deus. Então, isso tudo está lá. A Bíblia tem sim, gêneros literários, tem alegorias, mas a verdade soberana de Deus prevalece. É por isso que ela é a palavra de Deus para nós. Nossa teologia é a palavra de Deus, em essência e na sua totalidade. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos estar firmes no Senhor, e não estar baseado em teologias do ter, mas na teologia do ser. Nós somos aquilo que o Senhor já determinou em nossas vidas, amém? Você é aquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida. Mesmo que haja problema, meu irmão, mesmo que esteja atravessando o vale, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Permaneça fiel, confia nele. As outras coisas Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus não é apenas o nosso provedor, querido. Ele é o Senhor. Diga comigo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E quando Ele é o nosso Senhor, todas as coisas que acontecem conosco, sejam elas boas ou más, tentações ou bênçãos, Deus está no controle. Eu vou estar fiel a Ele, eu vou estar confiando nele todos os dias. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus Santo, o Deus da justiça. Por isso, queridos, a igreja que vai subir, a igreja que vai estar na presença do Cordeiro, a igreja que vai triunfar, a igreja que vai vencer a tribulação, é aquela igreja que é lavada pelo sangue de Jesus, é aquela igreja que, cheia de autoridade, ela é capaz de representar o céu na terra. Ela é capaz de clamar pelo Espírito Santo e o céu se manifestar na terra. Ela é capaz de clamar ao Senhor e a manifestação do Senhor virá sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que essa é a igreja que vai subir. Não olhe a igreja como uma organização natural. A igreja é uma organização sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. Ela é guiada por Deus. Jesus é o cabeça, o Espírito Santo que está em você, Ele apenas manifesta e revela aquilo que Ele quer para a tua vida, para a vida da comunidade coletiva da igreja. Por isso que quando, em Apocalipse, no capítulo 7, 13 em diante, quando o ancião falou para o que estava sentado no trono e disse: quem é essa multidão de vestes brancas que está se apresentando diante do Cordeiro? E a resposta foi: estes são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que venceram a grande tribulação. Por isso, queridos irmãos, nós queremos entender que
a igreja verdadeira, a igreja que vai estar diante do trono, é a igreja que venceu os obstáculos, é a igreja que venceu o Covid, é a igreja que venceu fome, é a igreja que venceu a doença, é a igreja que venceu todos os males, o medo, opressão, demônios. É a igreja que vai estar olhando para a cruz de Jesus, é a igreja que vai dizer: eu vivo para Ele. Essa é a igreja que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Onde está a nossa relevância, queridos? Como identificarmos uma igreja relevante nos dias de hoje? Quais são os sinais vitais dessa igreja relevante? Ela representa o reino de Deus na terra. Ela representa o reino de Deus na terra. Querido, você não é um representante da Igreja Batista. E se é por um tempo, só enquanto você está por aqui, ou de qualquer igreja, você é uma representação do céu. Você é uma representação do reino. Diga comigo: eu sou uma representação do reino de Deus. Isso é relevante, querido. Isso é relevante. É por isso que você precisa viver diferente. É por isso que seus atos, palavras e ações são diferentes. Porque o seu reino não é deste mundo. O seu reino é o reino dos céus e nós somos representantes. Tessalonicenses 1:3, filho, diz assim: eu lembro continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Paulo dizendo: eu lembro do que vocês têm demonstrado. Trabalho que resulta fé, esforço, motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma igreja relevante, é uma igreja agência do reino, uma igreja com qualidades essenciais, uma igreja que persevera, não desista fácil, uma igreja que vai vencer, ela vai até o fim. Se você olhar o apelo de Jesus, é ser fiel até a morte, porque a vida é curta, a vida é passageira, nosso mundo não é aqui, estamos aqui em trânsito, em passagem, por isso é a nossa relevância, a relevância que nos leva para a vida eterna. Nós temos que ter obras capazes de demonstrar os feitos extraordinários do Senhor nesse mundo. É no meio deste mundo, é no meio da caverna, é no meio da tribulação, que Deus levanta você para ser relevante. É nesse tempo que Deus levanta você para ser relevante. Querido, não ouça vozes dizendo que você não é relevante. Não comece a achar que tudo que o inimigo tem feito com você, tudo que o inimigo tem setado na tua direção, é porque você é irrelevante. Não. É porque há uma falha, há um espaço que ele entrou. Você só precisa voltar e fazer fluir o Espírito que está em você. E em nome de Jesus, você tem autoridade para dizer: eu sou relevante. Eu sou relevante porque Deus me fez relevante. Uma outra marca de uma igreja relevante é que ela está sempre preparada para o encontro com Jesus. Ela é uma igreja, queridos, nosso coração tem que arder pela presença de Jesus. Lá no Apocalipse diz: ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Eu sei que se Jesus chegasse hoje, talvez a cena das bodas acontecesse. Metade e a metade ficaria. A sua preocupação não é com o dia, não é com a hora. A sua preocupação é estar preparado para o encontro com o Senhor. Os tessalonicenses, eles tinham uma palavra muito forte: esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles tinham, irmãos, uma paixão pela volta de Jesus. Se você ler as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, eles levaram isso tão forte, que Paulo teve que escrever a segunda carta dizendo: irmãos,
vocês precisam voltar a trabalhar. Eles já achavam que era naquele período ali que ele ia voltar. Paulo escreveu a segunda carta para explicar melhor, que é no Kairos de Deus, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós vamos estar aqui esperando, mas eles levaram isso a sério. É por isso que eles contagiaram a cidade, porque diz a Bíblia que as pessoas mesmas comentavam a maneira como eles criam, como eles esperavam, como eles tinham uma certeza de que Jesus voltará. É a mesma coisa com você. Se você afirmar para uma pessoa que não crê que você tem a salvação, ele diz: mas endoidou. Você não tem juízo mesmo, porque é uma questão de fé. A nossa salvação é a fé no sacrifício de Jesus. A nossa salvação é a certeza do amor de Deus em nós. A nossa salvação é algo que eu não posso fazer. A nossa salvação é algo que eu creio que já foi feito pela morte de Jesus em nosso lugar. Isso é fé. Só o que crê pode assegurar que você tem a salvação. Por isso, queridos, eles ansiavam a presença de Jesus. Jesus mesmo prometeu. Jesus disse que o reino dos céus é muito parecido com a parábola das 10 virgens. Ele disse: 10 virgens estavam à espera do noivo, 5 prudentes e 5 não eram prudentes. 5 levaram azeites para acender a lamparina, 5 não levaram. E enquanto foram buscar o azeite, o noivo chegou. Esse é o papel da igreja, essa é a função da igreja, estar atenta, vigilante, 24 horas, entregue a Ele, dizendo: Deus, Tu estás comigo, como diz lá no Salmo 23, mesmo pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. É por essa razão, querido, que a Bíblia compara a igreja como a noiva. A lamparina está na tua mão, é a palavra, é a Bíblia. Apenas te enche do azeite que é o Espírito Santo. E esse tripé vai te fazer uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Amém, irmãos? A igreja, nós somos a noiva. A lamparina é a palavra. E o Espírito Santo, o azeite já está derramado sobre você. Basta você deixar Deus agir em tua vida, estar preparado o suficiente para receber o noivo. E o azeite tem muito a ver com a presença do Espírito Santo. Qual é a capacidade, qual é a quantidade de dependência do Espírito Santo na tua vida? Qual é a quantidade de dependência que você tem de fome e sede da palavra? E é isso que vai fazer você um cristão autêntico. É isso que vai fazer você perseverar. Eles eram perseverantes. Eles esperavam ali no Deus vivo e verdadeiro. Eles sabem como vocês receberam, como vocês abandonaram os ídolos. Paulo via a igreja, as práticas que eles abandonaram. Talvez você diga: pastor, eu nunca adorei ídolos. Mas o ídolo não é só aquele de gesso, de metal. O ídolo é qualquer coisa que impede você de receber a presença viva do Espírito Santo, que impede você de ser um crente relevante. Por isso, nesse tempo que nós estamos vivendo, 2 coisas precisam acontecer. A Bíblia diz que o nível de imoralidade vai subir. E a igreja precisa elevar muito mais o seu nível de santidade, para que haja um contraste. A imoralidade conduz para a morte, e a santidade nos conduz para a vida eterna em Cristo Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. À medida que o reino das trevas vai aumentar, a igreja precisa aumentar o seu nível de santidade. É nesse contraste que nós vamos ver a diferença. E este é um sinal de uma igreja viva, o sinal de uma igreja que espera Jesus voltar. Um outro sinal que nós temos que ter na nossa mente é que nós somos um modelo de adoração e perseverança.
Essa igreja era um modelo de adoração, eles eram imitadores, eles estavam ali perseverando na adoração, eles estavam ali no meio da tribulação, a igreja estava debaixo de forte crítica. Mas lá em Tessalonicenses diz, no versos 6 e 7, se vocês tornaram nossos imitadores, por isso que Paulo diz lá em Corinto, sede meus imitadores, porque essa igreja já o imitava. Essa igreja dizia, eu quero ter a mesma fé, eu quero fazer os mesmos sinais, e eles operavam milagres, eles faziam maravilhas, porque eles viram os apóstolos fazendo. E então a região da Macedônia e da Acaia foi dominada pelo modelo da igreja de Tessalonicenses. A vida e o ministério de Jesus, querido, é maravilhoso. Amém, irmãos? A vida e o ministério de Jesus é algo maravilhoso. Nós teremos que viver da forma como os cristãos viveram. Ouvi recentemente uma explanação sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém era para a cruz, Jesus sabia disso. Mas correu um boato dizendo, olha, o rei dos judeus vai vir a Jerusalém, ele vai tomar o trono. E o boato correu, e as pessoas começaram a preparar um cortejo, como era o cortejo do rei, com oferendas, com decoração, e eles não tinham nada, eles começaram a cortar ramos de palmeira, e quem não tinha muita coisa jogava a capa, João, jogava a capa, ele vai passar. Só que a carruagem dele era um jumento, e ao chegar perto de Jerusalém, o rei começou a chorar. Começou a chorar, e isso gerava algo estranho na cabeça das pessoas, porque era algo contrário. E ao chegar em Jerusalém, ele foi morto, e parte daquela multidão que clamava, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Porque a Bíblia dava a entender aos judeus que Jesus ia ser um rei, literalmente, dava a entender, e eles esperavam isso. Você não imagina o que é Jesus no trono de Judá. Primeiro, um exército imbatível, morria, ele ressuscitava. Fome, ele multiplicava o pão. Meu irmão, fome zero. Eles queriam esse rei poderoso. Era isso que eles queriam. Mas Jesus veio trazendo a sua mensagem, veio trazendo a sua palavra. Quando ele entra em Jerusalém, os religiosos ficaram revoltados porque as sinagogas ficaram vazias na hora da adoração, todo mundo estava vindo para a rua para receber o rei. E então o acusaram, e em pouco tempo Jesus estava sendo crucificado. E aqueles mesmos que cantavam Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, agora cantavam o quê? Crucificam, crucificam. Ei, querido irmão, que tamanho é a tua fé? Daquela multidão, só permaneceu fiel até o Calvário aqueles que experimentaram a presença viva de Jesus. Ex-cegos, ex-aleijados, ex-mancos, ex-defuntos como Lázaro. E eu acredito que esses que tiveram a presença de Jesus, eles gritavam até o limite da sua voz. É isso que faz a igreja de Jesus adorar. É isso que faz a igreja de Jesus cantar. É isso que faz a igreja de Jesus explodir. E agora você tem a presença viva de Jesus. Pode abrir a sua boca e dizer: Deus, eu te amo. Eu quero ser um modelo nessa geração. Eu quero ser aqueles que vão gritar em nome de Jesus, eu te amo. Eu quero gritar, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eu quero gritar, vem Senhor Jesus, porque eu experimentei a tua presença. Ah, queridos irmãos, uma igreja relevante, ela passa por aí. E é por essa razão que nós temos que estar naqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor. Eu quero finalizar esta palavra dizendo que uma igreja relevante, ela vive intensamente
a alegria da presença do Espírito. Amém, irmãos? Ela é marcada pela presença, e ela vive pela presença. Ela vive constantemente no mover da presença. Ei, querido, experimente a presença. Mais do que a contemplação, experimente a presença. Experimente o Deus Todo-Poderoso movendo a tua vida, estando em você. Lá no verso 5 de Tessalonicenses, diz: olha, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, o nosso evangelho chegou em ação e poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Chegou com convicção. Era isso que Paulo estava dizendo: olha, chegou em vocês não só com palavras, mas com poder. Meu irmão, minha irmã, querido, onde você estiver, receba a presença de Deus na tua vida. Receba a relevância. Um homem sem Jesus não tem relevância. Mas aquele que tem a presença do Espírito Santo, independente do seu status de vida, culto ou não, pobre ou rico, a presença de Jesus te levanta ao trono da graça de Deus. Vai permanecer somente aqueles que tiveram o toque da presença do Senhor. Vai continuar dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor. Só aqueles que tiveram um toque da presença do Senhor. Fique de pé. Eu quero orar nesse instante. Eu quero orar por tua casa, você que está em casa. Eu quero orar por você que está aqui, representando sua casa, sua família. Eu quero orar por você que já foi tocado por Deus. Você está aqui porque você crê no nome de Jesus. Você está aqui porque você é parte daquela multidão que continua dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei. Você está aqui porque o Espírito Santo está em você. E hoje a igreja não precisa mais ficar mendigando o Espírito. Ele apenas precisa deixar o Espírito trazer em você a unção que já está em você, apenas manifestar aquilo que está em você. Ei, essa é uma noite em que você precisa dizer: Deus, Espírito, manifesta a relevância que há em mim. Quebra aquilo que não faz a tua vontade. Quebra aquilo que não me deixa ser um representante com a mente e com o coração leve. Faz em mim uma nova criação. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ei, Deus não está fazendo remendo em ninguém. Deus nunca remendou a tua vida. Ou Ele faz de novo, ou nunca aconteceu nada com você. A palavra diz que quem está em Cristo é uma nova criação. Ei, aplaude a Ele em nome de Jesus. É novo. Deus só quer te levantar uma nova pessoa em Cristo Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar.